Bom dia, minha criança! Estamos iniciando mais uma manhã de aula. E hoje, quarta-feira, teremos a nossa aula de português e de ciências. Espero que sua semana esteja sendo tranquila, que você esteja conseguindo fazer todas as atividades, certo? E que esteja tudo maravilhoso e que você esteja se cuidando. Bem, maravilhoso não está, não é? Porque a gente está nessa situação dessa pandemia. Então, mas espero que na medida do possível tudo esteja bem, certo? Então, e para a aula de português hoje, nós vamos para a nossa lição número 10, certo? Então, vocês já podem ver que avançamos bastante, na verdade, que nós já estamos na lição número 10 da nossa unidade de português. Então, a lição número 10 está em qual página? Na página 73, certo? Então, abra o livro na página 73. Se você ainda não conseguiu, pause o vídeo e abra o livro na página 73. Então, agora que você abriu o livro, já pôde notar que tem o nome Combata o Preconceito. Já começamos, não é verdade, a trabalhar isso um pouco na disciplina de História, que vimos a questão das pessoas que foram escravizadas e que até hoje sofrem preconceitos por conta da cor de pele. Então, também em português vamos trabalhar um pouco isso através dos textos, certo? Vamos começar? Leia sempre junto comigo, certo? Então, a notícia a seguir fala sobre uma campanha criada para combater o preconceito que muitas pessoas têm contra os povos indígenas. Então, vemos aqui que nós temos uma notícia contra o preconceito que as pessoas têm com os índios, certo? Então, você imagina que o preconceito sejam esses como eles... você imagina que preconceitos sejam esses e como eles possam ser combatidos. Então, você tem ideia de que tipo de preconceito as pessoas têm contra os índios e como esse preconceito podem ser combatidos? Então, vamos ler agora a notícia, certo? E depois vocês podem fazer um momento de silêncio e pensar um pouco, ok? Vamos lá. Em chamado aberto contra o preconceito, FUNAI lança a campanha Abril Indígena 2017, publicada em 7 de abril de 2017. Pesquise, conheça, combata o preconceito. Campanha Abril Indígena. Então, essa era a notícia que a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, tinha para se combater o preconceito, certo? Então, vamos dar continuidade à leitura, na página 74. Na tarde de hoje, a FUNAI realizou o lançamento oficial da campanha Abril Indígena 2017, com o tema Conheça, Pesquise. Combate o preconceito. A campanha traz a importância da ferramenta do conhecimento para a superação de pontos de vista preconcebidos e estereotipos que não correspondem à realidade dos povos indígenas do Brasil. Então, a campanha que a FUNAI lançou, certo, no ano de 2017, era que as pessoas pesquisassem, certo, sobre os índios antes de falar, certo? Porque se você conhece, então você combate o preconceito. Você vai saber que não existe nenhum motivo para se ter preconceito com os índios, entendido? Então, era uma campanha para se retirar essas concepções preconcebidas e também os estereotipos. Estereotipos vamos ver o nosso vocabulário, né? Vamos segurar um pouquinho. Então, ao mesmo tempo, busca ressaltar a relevância dos modos de vida tradicionais indígenas, seus saberes e expressões culturais únicos, que além de enriquecerem o patrimônio cultural brasileiro, contribuem com a proteção do meio ambiente e da biodiversidade. Também nós já estudamos em história, na verdade, como era a cultura dos índios. Aliás, como é a cultura dos índios, como ela é passada, qual a característica, o significado das pinturas que eles fazem nos corpos, não é verdade? Então, essa campanha da FUNAI do ano de 2017, ela também tinha essa intenção de levar conhecimento das tradições e das culturas indígenas, entendido? Vamos lá continuar? Antônio Costa, presidente da FUNAI, se declarou orgulhoso de presidir a instituição indigenista oficial do Estado brasileiro, sobretudo no ano em que completa 50 anos.
e reafirmou o compromisso histórico da autarquia na defesa dos direitos dos povos indígenas. A FUNAI jamais se curvará diante de qualquer iniciativa que busque desconstruir seus direitos. Enquanto eu for presidente, jamais permitirei que isso aconteça, declarou. Então aqui nós acabamos de ler e escutar, certo? A fala de Antônio Costa, que era o presidente da FUNAI, certo? Onde ele se dizia estar orgulhoso de presidir a FUNAI, a instituição que protege os índios, certo? Porque tem muitas pessoas que querem invadir as terras dos índios, que querem acabar com o modo de viver dos índios. Então a FUNAI está aí para proteger os índios, certo? E no ano de 2017 ela completou 50 anos de existência, certo? Vamos lá continuar. Costa lembrou ainda a importância da campanha deste ano, que ao abordar 5 eixos temáticos essenciais para o entendimento da importância do respeito e da pluralidade dos modos de vida indígenas. Chama toda a sociedade a repensar a relação que estabelece com essas populações. São eles: o índio não é preguiçoso, não existe índio falso e índio verdadeiro. Lugar de índio não é no passado, o índio não é obstáculo ao desenvolvimento. Os saberes indígenas enriquecem o Brasil. Então, vocês viram que eu errei na leitura, né? Antes eu cortava na edição essas coisinhas, mas agora eu vou deixar, pelo menos vocês riem um pouco. A gente se diverte um pouco nesses vídeos, não é? Mas vamos lá, voltando. Então, Antônio Costa lembrou, certo, da importância desta campanha, porque ela abordava 5 pontos principais, certo, que as pessoas têm como preconceito com os índios. Que quais eram eles? Que índio é preguiçoso. Então, o índio, ele não é preguiçoso, certo? É um preconceito que as pessoas têm por achar que os índios são preguiçosos. Por quê? Por exemplo, se um índio precisa só de um peixe para comer, então ele vai pegar só um peixe, certo? Então ele não vai pegar mais do que ele precisa, é da cultura deles. E as pessoas acham que isso é preguiça. Do mesmo jeito, se ele precisa só de uma manga para se alimentar, ou então de 3 mangas para alimentar a família, ele só vai pegar 3 mangas. Não vai pegar 5 ou 6 mangas. Aí tem gente que acha que isso é preguiça. Não, ele somente pega aquilo que é necessário. Então, um ponto é, o índio não é preguiçoso. E depois, não existe índio falso e índio verdadeiro, porque algumas pessoas costumavam dizer, por exemplo, que o índio ia se desenvolvendo e estudando aquela coisa e começava a dizer, isso é um índio falso, isso é um índio verdadeiro. Índio verdadeiro para mim é só aquele que vive na mata. Então, não existe isso. Todo índio é índio, certo? Vivendo na mata ou não, usando o celular ou não, certo? Tendo uma vida mais tecnológica ou fora da aldeia ou não, índio é índio, certo? Então, devemos retirar esse preconceito. Lugar de índio não é no passado. O índio não é o obstáculo para o desenvolvimento. Tem pessoas que acham que lugar de índio é no passado, ou seja, que passou, que não deve mais existir as aldeias indígenas e que eles são obstáculos ao desenvolvimento, mas isso não é verdade, certo? Toda cultura, desde que respeite a vida, como a cultura indígena respeita a vida, certo? Tem que ser levada para frente, ok? Aliás, toda cultura preserva a vida. Se não preserva a vida, não é cultura. Então, a cultura indígena deve ser preservada, tanto no presente, certo? Como no futuro. Então, o lugar de índio não é só no passado. E eles não são obstáculos para o desenvolvimento, porque tem pessoas que acham que porque tem as aldeias, que os índios têm as terras, têm direito às terras para fazer suas plantações, vão impedir o desenvolvimento. Mas o Brasil é enorme e tem lugar para todo mundo, tanto para o índio, para o agronegócio, para todas as pessoas. Então, eles não são obstáculos ao desenvolvimento, certo? Então, se uma pessoa disser isso, você diga que é mentira, certo? Que isso é preconceito, entendido? Então, e o último é que os saberes indígenas enriquecem o Brasil. Então, tem gente que acha que o saber indígena ele não é enriquecedor, não é um saber. Mas o índio, certo, tem seus líderes, então eles têm suas tradições, conhecem a mata como ninguém, conhecem a floresta como ninguém, o poder das plantas, certo? E muitas vezes plantas medicinais. Então, o conhecimento indígena, sim, enriquece o Brasil. Vamos lá continuar a leitura? Após a apresentação do vídeo da campanha, o diretor de proteção territorial da Fundação,
Manuel de Prado ressaltou ainda a importância da garantia dos direitos territoriais dos povos indígenas, luta da UFUNAI ao lado dessas populações e direito garantido constitucionalmente. Então, quando eles passaram o vídeo, certo, de lançamento desta notícia, dessa campanha, aliás, o diretor de proteção territorial, para vocês verem como as pessoas querem tomar as terras dos índios, que tem que ter um diretor para protegê-los, certo, dentro da FUNAI. Uma coisa que já não seria necessário, porque todo mundo sabe que a terra, eles têm direito à terra, mas é necessário ter pessoas para protegê-los, para vocês verem como a situação é grave. Então, o diretor na época era Manuel do Prado, certo? Ele falou que a importância da garantia dos direitos territoriais dos povos indígenas, luta da FUNAI, é luta da FUNAI, certo? Então, a proteção deles é luta da FUNAI. E é um direito garantido pelas leis brasileiras, pela Constituição, que é o livro de leis do Brasil e que regem o Brasil, certo? Então, nós acabamos de ler uma notícia de combate ao preconceito, certo? Mais especificamente ao combate ao preconceito aos índios, certo? Que foi uma campanha que a FUNAI lançou. Então, pesquise, conheça e combata o preconceito. Então, quando você se pesquisa algo sobre os índios, você vai ver que não tem motivo para preconceito, certo? Então, sempre quando alguém falar mal, você pode rebater, certo? Que o índio é uma pessoa como todo mundo, tem direito à sua terra, tem direito à sua cultura, tem direito a viver no presente, tem direito a preservar as suas tradições, certo? E também os seus conhecimentos enriquecem o Brasil e foram os primeiros habitantes do nosso país. Então, merecem todo o respeito possível, certo? Então, essa foi uma notícia que nós acabamos de ler e podemos ver mais, adentrar mais ainda um pouco sobre o gênero textual de notícias, na verdade, que tem esse caráter mais formal, que tem caráter de informações, e mais específico, hoje vimos o gênero textual aliado ao combate ao preconceito, certo? Então, vocês agora vão fazer o exercício da página 75, da página 76 e da página 77 até a questão 11, certo? Então, vocês façam o exercício e me mandam, certo, as fotos. Então, essa foi a nossa aula de português.